Microsoft, onde apresentações relacionadas com o tema do desenvolvimento para a mobilidade. A mobilidade à qual eu estou ligado há mais de 13, 14 anos não é a mobilidade das aplicações da App Stores, não é das aplicações de consumo, é mais ligada às aplicações de negócio, aplicações profissionais com modelos de comercialização e ciclos de vida diferentes das aplicações da App Stores. E desde há 10 anos sou responsável pelo desenvolvimento de uma empresa que fundei, da qual sou cofundador, portanto, ligada ao tema da mobilidade, portanto, chamada mobilidade line of business, a mobilidade empresarial. A quem é que se destina esta sessão? Já tinha colocado um bocado uma pequena descrição, na descrição da sessão, um pouco sobre a quem é que se destina a sessão. Primariamente, a pessoas ou empresas ligadas ao desenvolvimento de software. A mobilidade tende a ser omnipresente, as necessidades vão surgindo, quando não surgem, criam-se, e o que nós temos visto é que há uma grande busca de soluções de mobilidade. Portanto, vocês no vosso, quem está ligado ao desenvolvimento certamente já terá sido confrontado com a situação de alguém pedir um desenvolvimento de uma aplicação. Então, primeiramente, o foco vai ser para essas pessoas. Para quem é que esta sessão também é útil? Para aquelas empresas que estão no outro papel. Seja no papel de, enquanto clientes, de procurarem quem desenvolva uma solução para lhes resolver um problema face à utilização de ferramentas móveis, seja a empresa que procura um parceiro de negócio, dado não terem competências na área da mobilidade, para completarem a necessidade de um cliente deles. Quem é que, portanto, em último lugar no pódio, não ser uma ação virada para as aplicações da App Stores, aplicações de consumo, acredito que alguns conceitos sejam úteis nesse tipo de desenvolvimento. Fica praticamente fora quem faz jogos, mas mesmo assim há uma outra questão sempre a antecipar. Em termos de agenda, vamos ter uma pequena introdução, a questão da escolha das plataformas. Portanto, o mercado tem várias plataformas para oferecer, escolher aquela ou aquelas que sejam melhor. Que necessidades é que nós vamos ter de comunicações e de dados nas aplicações que vamos desenvolver? Quais são as melhores opções em termos de desenvolvimento? Conclusão, portanto, apesar de ter aqui uma secção de perguntas e respostas no final, portanto, estejam à vontade para levantar o braço se precisarem e colocarem alguma questão. Qual é que é o mote desta sessão? O que eu vos vou mostrar é retirado de um pedido de uma proposta que recebemos da empresa há pouco tempo. Não sabia que o PowerPoint mostrava os erros também ali. Se calhar foi na captura da foto, deve ter sido. Portanto, e recebemos da parte de um parceiro uma necessidade de desenvolvimento de uma solução para um cliente deles, e o destaque é: queremos uma pequena aplicação móvel. As pessoas consciencializaram-se, com desconhecimento, que uma aplicação para um equipamento pequenino é uma pequena aplicação que demora pouco tempo a fazer. Pouco tempo a fazer é mais barata que uma aplicação para PCs. Portanto, como é que pode começar a nossa história? Portanto, podíamos ter uma série de... Podíamos perguntar, até que é um maior dinamismo de ideias para pegarmos e para desenvolvermos, mas tem a liberdade de pensar num cliente que procura uma solução para os técnicos dele, quando se desloca a um cliente, registarem os tempos que passaram em cada cliente. Portanto, é só isto que eu quero. Vou ter com um de vocês e digo: pá, preciso de uma aplicação, isto agora estes telemóveis fazem tudo, é só para os meus técnicos, quando vão ao cliente, registarem o tempo, pá, aquilo, um ecrã chega, tudo. Eu só quero pôr a data, o que ele fez, o cliente, pá, isso depende de tirar fotografias, então, uma fotografia pode fazer jeito. Até tenho um sobrinho que se ajeita nisto, mas ele agora está sem tempo, eu queria isto para este verão.
ele agora está a trabalhar 10 anos, o verão está aí à porta, eu preciso disto para daqui 2, 3 semanas. Portanto, por isso, não há de ser nada muito caro. Portanto, do ponto de vista do software em geral, ainda da mobilidade, é muito arriscado, no mínimo, avançar para um desenvolvimento partindo de uma situação destas. Muitos de vocês saberão que isto não é tão ridículo como parece, porque, de facto, há negócios que nascem assim. Há orçamentos, há, entre aspas, adjudicações, tem-se para falar de adjudicação neste nível de negócio, mas há muita coisa que começa assim. E as dificuldades, as reais necessidades, só vão surgindo à medida que o projeto se vai desenvolvendo. Portanto, mesmo no desenvolvimento para desktop, para desktop, para websites, no desenvolvimento para SharePoint, seja o que for, devemos estar melhor precavidos antes de aceitarmos um negócio destes, mas também sabemos que a necessidade e os sobrinhos às vezes aceitam este tipo de desafio, vamos chamar assim, é uma maneira simpática de repartir o risco e avança-se com o negócio. À medida que vamos avançando com o negócio, vão surgindo novas questões. Eu tenho aqui uma série de animações, portanto, que aqui não aparece, de vários pontos que ilustram problemas que podem ocorrer, portanto, e cada um deles consequências que pode ter. Porque aquela aplicação que nós criamos só para pôr a data, o tempo e o cliente, afinal, o cliente convence a escolher uma lista. Eu já tenho essa lista no meu Primavera, no meu PHC, no meu SAP. Não faz sentido estar a aumentar uma outra base de dados. Então, vocês, sem se aperceberem, já têm que ligar-se a uma base de dados, portanto, que não sabem se tem uma API, se tem uma base de dados exposta, portanto, o que é que tem. O cliente também quer um número de série, portanto, acha que se puder dar um número de série, deve aparecer lá qual é que é a marca do equipamento. Portanto, eu tenho isto no Excel, portanto, na vertente do cliente eu tenho isto no Excel. Portanto, tenho no Excel, tenho esses dados todos. Não percebo qual é que é a dificuldade em ir lá buscar essa informação. Entretanto, depois de ter a aplicação, acha que, bem, os equipamentos têm códigos de barras, porquê é que nós não utilizamos? Portanto, afinal, a aplicação para o iPhone também é para ter códigos de barras. E depois, muitos destes pontos, vocês já terão sido confrontados, têm derivações. Portanto, um código de barras nunca é só um código de barras. Um código de barras, na logística, pode ser um EM128, tem um código, já tem uma série de informação, de quantidades, de lotes, de validades. Os códigos EAM13, os que começam por 26, 27, 28, 29, têm muitas especificidades em termos de códigos de preço variável, códigos de quantidades variáveis, portanto, que à partida muitas vezes não são levantadas e só somos confrontados já ao meio do desenvolvimento. Uma alteraçãozinha para poder imprimir é tão pequenino, não deve dar muito trabalho, portanto, não é bem assim. Já agora, quando escolhe o cliente, mostrar as últimas reclamações. Portanto, já está a depreender que é preciso mais dados do que aqueles que nós pensamos inicialmente. E pode bloquear se o cliente não tiver a conta, o saldo da conta corrente em dia, então nem sequer pode registrar reclamações. E já agora também quero que mando as coordenadas GPS, porque quero controlar onde é que os meus vendedores andam. A estrutura que nós pensamos para mandar uma foto, tipo, imagina um registro com uma base de dados onde tem uma foto, ao final pode tirar N fotos. Se calhar estar a guardar um registro da reclamação não é boa ideia, temos que pensar numa tabela ligada para ter as fotos ligadas à reclamação original. Depois há questões que nós não antecipamos, mas um cliente X diz que estes telefones, sejam estes, sejam quais for, isso não pode ser utilizado ao pé dos tanques de combustíveis. Ou não podem ser utilizados em hospitais. Mas você, à partida, disse isso, pois, mas são necessidades. E continua a desfilar. Já agora, porque é que isto, não sei se, há uma questão importante, e essa nem os nossos clientes conseguem antecipar, mas são as alterações legais que vão acontecendo. Portanto, e com o novo SAFT de 2013, já com o que vai ser obrigatório a partir de julho, as folhas de obra têm de ser incluídas, não no SAFT que é submetido mensalmente, mas se for pedido o SAFT do ano inteiro, há lá uma secção nova que se chama Working Documents, onde se tem que pôr as folhas de obra. Portanto, vai ser preciso integrar isso, gerar SAFTs, conformidades, registrar nas finanças. Não pondo o problema de se todos os telefones são iguais, se são telefones diferentes.
gerir o estoque do carro, emitir guias de transporte, portanto, era para ser desde 1 de maio, a partir de 1 de julho, as guias de transporte têm que ser comunicadas previamente à autoridade tributária que atribui um código. Portanto, tudo complicações que, de facto, a localização, afinal quer isto por Espanha, os telemóveis perdem informação, temos técnicos espalhados pelo país, e cada vez que isto perde os dados, eles não podem estar a vir aqui a Lisboa, portanto, tem que ter uma solução para gerir isto remotamente. A bateria que não dura nada, portanto, porque a meio do dia o PDA já não tem bateria. O utilizador que consome bateria e recursos do telemóvel com Facebooks, com jogos, enche aquilo de músicas, não tem espaço para armazenamento. E PDAs que não podem ser trabalhados em determinadas situações de frio ou determinadas situações de pó. Portanto, são tudo questões que, no nosso exemplo, à partida, nós não sabíamos nada disto. Claro que estamos a levar a situação um pouco ao extremo, mas alguns de vocês já terão passado por algumas destas situações e saberão que isto não é assim tão puxado. E como é que acaba? Portanto, de facto, nós percebemos, fizemos uma asneira. A asneira de aceitar um negócio em determinadas condições que muitas das vezes não foram favoráveis. Portanto, como é que nós podemos tentar guiar este processo no sentido de, do lado de aceitando um projeto ter um maior nível de conforto naquilo que, portanto, de facto, o projeto, a solução vai funcionar para os dois lados, para o cliente e para nós, ou para um parceiro que eventualmente esteja pelo meio, ou que até nos leva a achar que o melhor negócio é não aceitar à partida. Portanto, começamos pelas plataformas móveis. A questão principal em relação às plataformas móveis é de quem são os equipamentos. Portanto, numa situação típica de há uns anos atrás, em que os smartphones não abundavam, o equipamento tipicamente era comprado pela empresa. Fosse um equipamento mais robusto, um telefone mais normal, mas de facto era a solução que privilegiava. A empresa tinha total controle sobre o que é que comprava, tinha a posse dos equipamentos, controlava a política de atualizações do equipamento, as questões de garantia, portanto, e as condições que permitia que o equipamento fosse utilizado. Há uma sigla nova que já devem ter visto em um ou outro artigo ligados à tecnologia, à economia, que é o Bring Your Own Device. A nova tendência de que a empresa utiliza os equipamentos que o seu colaborador já usa. Portanto, a empresa, isto para, entre aspas, empresários portugueses, pega-os nos contentes. Eu não tenho que comprar os equipamentos, utilizo os equipamentos deles. Portanto, nós, um determinado escalão de pessoas, só vê a questão, de facto, por este prisma de eu não tenho que pagar. A questão que não se está a controlar é que, se nós não temos a posse do equipamento, por exemplo, naquela questão do GPS, nós não temos o direito de exigir que a pessoa ande com o GPS ligado. Nós não temos o direito de exigir que a pessoa não use o Facebook, não encha aquilo de músicas, não se ponha a fazer 30 por uma linha e a bateria acaba ao meio do dia. Não temos o direito de exigir que a pessoa mantenha o telefone numa determinada versão do sistema operativo, porque a seguinte dá problemas. Não temos o direito de exigir que a pessoa coloque, portanto, aqui a situação da posse do cartão de dados. Tipicamente a pessoa tem o seu telemóvel, tem o seu cartão o seu SIM, mas não vai utilizar os dados do seu cartão SIM a favor da empresa. Tipicamente o cartão de dados deverá ser da empresa. Portanto, há uma série de questões que de facto desmontam um pouco a ideia do Bring Your Own Device. Portanto, o Bring Your Own Device é interessante numa perspectiva de complementaridade. Portanto, a pessoa, do género, às vezes tem aplicações mais internas, quer marcar férias, quer marcar senhas de refeição, quer entregar uma justificação, ter uma forma de o fazer utilizando o equipamento que tem e não ter que utilizar um equipamento específico para esse fim, mas não são tudo vantagens. E depois tem ali os utilizadores externos como exemplo para os casos das aplicações como as App Store, portanto aquela franja mais pequena a quem esta secção, a quem esta apresentação se destina. Que critérios devemos ter em conta para a escolha da plataforma? Portanto, bateria. Portanto, os equipamentos é uma questão não ultrapassável, é uma questão velha. Há 5, 6, 7, 8 anos falávamos que para o ano, daqui por 2 anos, daqui por 3 anos vai haver equipamentos
que vão aguentar, portanto, o que é facto é que estamos em 2013, a autonomia continua a ser um problema. Qualquer smartphone topo de gama em que tenha uma utilização mais intensiva de voz e que tenha o push mail ligado e mais uma série de aplicações a correr, é difícil às vezes gerir que a bateria chegue ao fim do dia. Se é um facto que nós estamos sentados à mesa, podemos ligar o cabo ao computador, e felizmente eles hoje carregam por USB, o que é facto é que pessoas que andam na rua, portanto, podem não ter essas condições. Há os carregadores de disquete, pois, mas põe uma pessoa a ligar e desligar muitas vezes a ficha ao longo do dia, que vão perceber que parece os conectores partem e têm que trocar o equipamento. Portanto, essa é uma questão importante. Portanto, como é que ela pode ser, e já agora, portanto, o GPS é um servidor de energia. Se é um facto que hoje, com a integração que eles têm, já não se nota tanto, a maior parte das pessoas acabam por andar com o GPS ligado, portanto, o facto é que continua a ser uma fonte de consumo, mas quando nós tentamos explicar isto a um cliente, ele diz, pois, mas olha, porquê é que você não liga ao GPS só quando precisa? Portanto, porquê é que só quando ele vai carregar no OK não liga ao GPS? Pois é que o GPS, apesar de ter tempos para fixar estes satélites cada vez mais curtos, para termos uma medição precisa, o GPS deve estar 1 a 5 minutos parado. Portanto, se nós andamos a ligar e desligar o GPS, portanto, acabamos por perder precisão naquilo que queríamos ter algum rigor. Portanto, não é grande ideia e, de facto, o GPS estando ligado consome mais. Opções: baterias de maior capacidade ou baterias substituíveis. Portanto, equipamentos mais profissionais permitem fazer o hot swap de baterias, pode-se tirar uma, pôr outra, ser o equipamento ir abaixo. Vocês não encontram isso nos vossos equipamentos de consumo. E há equipamentos profissionais que têm baterias de maior capacidade à custa do maior volume. Há alguns equipamentos de consumo, aqueles que têm mais saída, que são mais conhecidos, também conhecem essas opções. Há a Mugen, há uma série de fabricantes que produzem baterias, por exemplo, para iPhone, para as diferentes versões, em que uma capa que adiciona algum volume também acrescenta capacidade de armazenamento. Um outro tema são as condições de utilização. Começa pelo tamanho do ecrã. Nós, quando estamos à procura de uma solução portanto, empresarial, no caso do senhor que tem os técnicos, podemos ter uma franja de utilizadores com diferenças muito importantes. Portanto, não entrando na questão que não pode ser desprezada de um ou outro problema físico que algumas pessoas possam ter que torna a utilização de equipamentos mais dificultada, temos a questão de que, por exemplo, a legibilidade do ecrã, que não é uma coisa que conheça, não é exclusivo de uma idade, não vamos dizer que são as pessoas que têm mais de 50, mais de 60 anos, portanto, ela pode afligir pessoas com as mais diversas idades, portanto, e alguns equipamentos portanto, têm ecrãs muito pequeninos. Hoje temos smartphones com ecrãs maiores e temos muitos equipamentos com tamanhos entre os dois extremos. A utilização no exterior. Equipamentos que tenham que ser muito utilizados no exterior vão exigir um tipo de ecrã que permita ser utilizado sob luz intensa, portanto, sob risco de não poderem ser utilizados, e que tenha alguma resistência à adversidade, que é um tema que tenho mais à frente. Teclados numéricos alfanuméricos. Portanto, há muitas aplicações que dependem de input intensivo de dados e SIPs, portanto, teclados portanto, vamos ver uma coisa. Um teclado desenhado no ecrã especificamente para input, por vocês, já não dá grande jeito. Aqueles teclados dos próprias plataformas, portanto, que têm para input, esses então, portanto, é estarmos, desculpem o termo, a gozar com os utilizadores. Portanto, pessoas têm que fazer input, aplicações de logística têm que ter teclados físicos, até pela questão que também tenho mais à frente de, em alguns casos, têm que ser utilizados, por exemplo, com luvas. Pessoas que fazem frio, pessoas que fazem... Portanto, e vocês podem dizer, está bem, mas já há umas luvas especiais que eu vi no sítio qualquer que dá para utilizar com o iPhone. Não estamos a... Por exemplo, no caso do frio, portanto, não é só a questão da luva e de conseguir trabalhar o ecrã, é de facto de ter que ser utilizado naquela forma. Portanto, utilização com uma mão, portanto, para às vezes a questão do tablet versus o telefone. Life cycle. Qual é que é a política do fabricante do equipamento e do sistema operativo em relação ao tempo de vida de um e do outro? Vocês, portanto, quem aqui já ouviu falar no Windows Mobile, já agora digam qual é que foi a última versão do Windows Mobile?
do Windows Mobile. 6.5. 6.5. Quem é que disse 6,5 primeiro? Então, quem é que foi o segundo? Nuno. Eu não te conheço. Portanto, 6,5 já está descontinuado. é assim, é um brinde por a realidade ser completamente ao contrário. O 6,5 de todas as plataformas móveis que temos hoje no mercado é o único que tem garantias de suporte até 2020. Mas eu para programar tenho que ter um Visual Studio Fiber. Pois, mas isso já está um slide mais à frente. Portanto, o Windows Mobile 6.5, hoje conhecido como Windows Embedded Andel 6.5, saiu da divisão de consumo da Microsoft para a divisão de Embedded, mais profissional, continua a ser o único sistema operativo móvel que tem este tempo de vida garantido, portanto, até 2020. Questões críticas, questões de algumas atualizações que são garantidas pela Microsoft. Nem o Phone 8, que saiu ano passado, tem este tempo de vida. iPhones também não, e Androids, portanto, sabemos como é que é a questão da fragmentação do Android. Portanto, de facto, o Windows Mobile 6.5, em termos de longevidade, é o que tem garantia maior. Do ponto de vista dos equipamentos, é um facto que ele desapareceu das prateleiras, desapareceu dos catálogos dos operadores. Nós temos clientes que dependem do Mobile 6.5 e, de facto, hoje é difícil arranjar equipamentos oferecidos. Portanto, o facto é que Motorola, Science, Intermex ou Newells, fabricantes coreanos, que não consigo lembrar do nome de serem tantos, continuam a lançar os equipamentos. Porque, de facto, com 6.5 começam a aparecer, também é mencionar mais a coisa. Mas taiwaneses e coreanos já há mais. Mas de facto há esta questão de os equipamentos continuam a haver, mas é uma questão que vocês têm que ter em conta, não só em relação ao sistema operativo, mas também que se um equipamento se parte daqui por um ano, daqui por meio ano, se conseguem substituir por um idêntico. E com a mesma versão do sistema operativo. O tema da fragmentação, portanto, que é um tema que é muito associado ao Android, é muitas das vezes utilizado de forma excessiva, portanto, não é assim tão mau como pintam, principalmente do 4 para a frente, mas ainda assim é um tema sério. Nós temos uma questão que, projetos Android, o cliente tem que nos submeter 3 equipamentos onde quer garantir que ele corra. E nós garantimos que corre naqueles 3. E fazemos o que for necessário para correr naqueles 3. Se ele quiser um quarto, onde aquilo afinal não funcionou, portanto, tem que pagar mais, porque de facto nós não podemos ter responsabilidades por questões que não se conseguem controlar. Nós temos questões de Bluetooth, por exemplo, que funcionam no Nexus 7, não funcionam no Galaxy. Temos mais umas quantas que vamos vendo e de facto a questão não pode ser desprezada, também não é assim tão mal como pintam. Ambientes adversos. Há equipamentos que têm que ser utilizados em condições muito adversas. Equipamentos têm que ser resistentes a líquidos, ao pó, condições de umidade e temperatura longe das ideais, quedas. Portanto, qual é que é a questão das quedas? Não se pode dizer, então, mas o meu operador oferece-me os telemóveis. Não é bem assim. Portanto, o telemóvel até vos pode substituir, incondicionalmente, mas está parado. Portanto, mesmo que não haja... O tempo entre o telemóvel cair, pode ser 1 hora ou 2, e ter um substituto, é tempo que o vosso colaborador não está, ou o colaborador do cliente não está a ser protegido. Portanto, a resistência, em muitas aplicações, é importante. E a questão da utilização com luvas, que muitas das vezes é requerida. Necessidades mais específicas, leitura de código de barras. Vocês podem dizer, então, mas qualquer telemóvel hoje, eu tenho uma aplicação que eu aponto e passado um bocadinho consigo ler o código de barras. Portanto, 2 coisas. Primeiro, quem depende de códigos de barras quer ler à primeira e quer saber o que é que lê. Porque no meio de tanto muitas fotos, eu muitas das vezes, com equipamentos que fazem leitura, nós chamamos de leitura 2D com image, conseguem-se ler códigos de barras a partir dos ecrãs. Ou às vezes, para uma demonstração, para um trabalho qualquer, imprimo uma série de códigos de barras numa folha. Quando estou a fazer experiências com equipamentos desse tipo, tenho que arranjar coisas para andar a tapar os códigos que eu não quero que ele leia. Porque é difícil dirigir o feixe, que não há feixe,
para o código que nós queremos efetivamente ler. Portanto, depois há questões de leitores de código ARGS long range. Vamos imaginar que o código que eu quero ler está naquela parede. Não está naquela parede, mas está àquela altura. Portanto, eu quero daqui de baixo apontar e ler. Portanto, não é uma câmera que faz isso. Ou, quando estamos em ambientes menos agradáveis, pode ser difícil a máquina conseguir focar. Portanto, eu só conheço um equipamento por causa da luz, exatamente. Portanto, pode ficar uma imagem com tanto grão que não é possível, de facto, descodificar. E há códigos muito densos, há códigos muito pequeninos. O único equipamento que eu conheço, que eu acho que é minimamente aceitável a tirar códigos de barras com a máquina fotográfica, é um Motorola. Portanto, mas porquê? Porque a lente dele é controlada pelo software. E ele próprio tenta focar, desfocar até a ler o código de barras. É o que lê melhor, mas de facto nada se compara a um leitor dedicado. Podemos precisar de impressão. A impressão normalmente não é uma característica do equipamento que vocês escolhem, mas pode influenciar a plataforma de desenvolvimento que vão utilizar. Porque a impressão, por exemplo, a partir da HTML5 não é suportada. Portanto, quando eu falo em impressão, claro que podemos divergir em impressão para uma impressora de rede, nesse caso facilmente fazem um service que é responsável pela impressão, mas no caso do técnico que anda no meio da rua e tem que tirar o talão, portanto, tem que ser comunicação local, tem que falar por Bluetooth com a impressora que tem pendurada, muitas das vezes. Sim, o SDK das impressoras muda porque mas é como aos drivers. Portanto, não havendo driver, o SDK muda, portanto, e é preciso ter isso em conta. Pode haver necessidades de radiofrequência e NFC. Pode haver uma necessidade de ser um equipamento que tenha um módulo de pagamento multibanco. Portanto, não estamos a falar só de um leitor de banda magnética, mas mesmo equipamentos como os da Higiênico, que passa-se o cartão, portanto, que está certificado pela CIBS e registra logo o movimento. Comunicações móveis, Bluetooth, são tudo necessidades que podem existir. E, finalmente, outras situações. O suporte a MDM. MDM é mobile. O que é MDM? Mobile qualquer coisa. Pois, já tinha dito. Mobile Device Management. Também já tens, então. Bem, então fica mais para a próxima. Mas é Mobile Device Management. Portanto, aquela situação que eu falava há pouco de os telefones perdem os dados e o técnico tem que vir a Lisboa. Agora ele comprou lá um telefone novo na loja lá em Trás-os-Montes, mas tem que mandar para aqui o telefone para instalar, porque ele não se ajeita. Portanto, há soluções para as marcas, para as plataformas mais conhecidas, para podermos fazer esta gestão remota, de automaticamente instalar dependências e software e até forçar políticas nos equipamentos. Por exemplo, forçar que o equipamento tem que ter um PIN na entrada, bloquear a utilização de máquinas fotográficas, portanto, ver a bateria remotamente, consultar logs remotamente e até fazer assistência remota. Aquilo que vocês fazem remote desktop, poder fazer remote desktop para os equipamentos. Portanto, isto é possível com soluções de Mobile Device Management. Conformidade com normas regulatórias. Equipamentos que sejam utilizados perto de caminhões de combustível e instalações do género não podem ter rádios, não podem ter telemóvel, não podem ter Bluetooth. Portanto, não podem ter qualquer emissão de radiação que seja suscetível de provocar um incêndio, uma explosão. Portanto, mas não basta dizer, mas está desligado. Não é essa a questão. Eles têm que ser conformes a algumas normas para serem utilizados nessas condições. Aplica-se o mesmo a equipamentos para utilizar em saúde, em hospitais. Há não só a questão microbial, portanto, em que os equipamentos têm que ser feitos em materiais que sejam facilmente limpos, portanto, e normalmente são branquinhos, para perceber melhor que são uma linha especial, mas também há a questão das interferências. Portanto, não é conveniente que o equipamento interfira com equipamentos de suporte à vida nos hospitais. Portanto, não os tornaria muito populares. Opções e condições dos marketplaces, portanto, é uma questão também a ter em conta na escolha da plataforma. E não se esqueçam, com não só a globalização, mas com as oportunidades que nós temos que procurar hoje dentro e fora de portas, a questão da localização e das questões de cultura, não
Bem, a questão das... Não tinha pensado nisto, mas a cultura aqui de facto pode ser vista das duas formas. A cultura, numa sessão de desenvolvimento, sabe o que é que estou a falar? Estamos a falar em termos de formatos de definições regionais, formatos numéricos, formatos de data, para terem isso em consideração. Mas a cultura também pode ser importante no tema estrito de não terem nada que possa ser considerado ofensivo em mercados onde vocês tencionem estar representados. Entre as principais plataformas móveis, temos o Android, portanto, as derivações de telefone e tablet, geralmente equipamentos de consumo por diferentes fabricantes, a Motorola, a Honeywell e a Bluebird, Mobile Company, portanto, estes dois são taiwaneses coreanos, já têm equipamentos com Android. Nesta parte, equipamentos robustos com Android, com teclados, com leitores ópticos, qual é que é a questão da utilização de equipamentos robustos com Android? Enquanto que no Windows Mobile a questão já está mais democratizada em termos de SDKs, é muito fácil, tipicamente, fazer uma aplicação que utiliza os recursos específicos de um equipamento. No Android ainda não se atingiu o grau de profissionalismo nos SDKs que o Windows Mobile já tinha nos últimos anos, mas que também não teve sempre, é um facto. O iPhone, o iPad, portanto, equipamentos também de consumo, de um único fabricante, um posicionamento um pouco mais premium. Normalmente, as razões que levam alguém a optar por uma solução profissional para iPhone e para iPad têm a ver com questões de visibilidade, seja em espaços comerciais, seja por uma questão de posicionamento de imagem. O Windows Embedded Handheld, portanto, ainda é a melhor plataforma para aplicações profissionais. Portanto, não tem as restrições que os Windows Phone acarretaram. É dessas soluções, aquele que tem, por exemplo, vou-vos confessar que não sei, não tenho certeza que são Android, mas para o Windows Embedded Handheld, do tal Mobile 6.5, nós temos SQL Server, temos DB2, temos Sybase, temos Oracle. Portanto, é o único que de facto tem estes motores todos de bases de dados, como motores mesmo. Não estamos a falar em bases de dados no SQL, estamos a falar de bases de dados que conseguem atingir grandes tamanhos, centenas de megabytes, e têm tecnologias de sincronização que é ridículo dizer isto, mas nós já há 10 anos estávamos melhor servidos para as plataformas da altura em termos de tecnologias de sincronização de dados do que estamos hoje. Portanto, nenhuma destas plataformas, excetuando aquela lá do cantinho, suporta coisas como Mesh Replication, que permite que milhares, dezenas de milhares, milhões de registros sejam sincronizados diariamente entre dezenas de PDAs num servidor, portanto, só com sincronizações diferenciais e sem grandes perdas de dados. A próxima versão do Windows Embedded Handheld deixa de ser suportada, deixa de ser baseada em Windows CE, como até agora, e passa a ter o core do Windows Phone 8. O que é que isso quer dizer? Que, investindo hoje no desenvolvimento do Phone 8, já estão preparados para o Embedded Handheld. O que o Embedded Handheld 8 vai trazer vai ser uma camada em cima do Phone 8 que vos vai permitir utilizar coisas como leitores de código de barras, pagamentos incorporados, leitores de banda magnética, de uma forma comum àquela que utilizam hoje para a câmara. Se nós quisermos utilizar leitores de códigos de barras com Android, ou mesmo com o Mobile 6.5, é sempre específico daquele equipamento. No caso do Embedded Handheld 8, ele vai trazer livrarias nativas nativas, se calhar é melhor dizer nativamente, para algumas destas funcionalidades. Ou seja, aquilo que nós até agora no Mobile 6.5 tínhamos que fazer, que era prever explicitamente os scanners que queríamos suportar, Intermec, Science, nós temos uma lista de não sei quantos nas nossas DLLs, deixa de ser um problema porque vocês, o fabricante é responsável por criar, entre aspas, o driver que fala, a camada que fala com a plataforma de desenvolvimento, e vocês podem se abstrair dessa questão. O Phone 8, equipamentos de consumo, diferentes fabricantes, começam a rivalizar em termos de preço com o Android. E tipicamente, para o mesmo preço, e foi uma situação que se viveu nos Estados Unidos já há 2 semanas, com o lançamento do Lumia 520 e do Huawei, portanto, eles começaram a fazer as contas, lá custa cerca de $150, e estes telefones não são comparáveis aos Android de $150.
não são comparáveis na perspectiva em que são muito melhores, têm características muito superiores. Portanto, o Lumia 520 está aí a aparecer, deve-se na casa dos 200 euros, o Huawei já cá está na casa dos 200 euros. Se nós formos ver que telemóveis desbloqueados é que podemos comprar por 200 euros, vão ver que, em termos de características de ecrã, de processamento, não é lá por ela. Portanto, já não é uma questão de, como até agora, que os equipamentos Windows Phone, no caso dos 7, eram tremendamente mais caros. O Windows 8, enquanto plataforma de tablet, também pode ser considerado para aplicações deste tipo, principalmente com as versões mini que se fala que vêm a partir do segundo semestre, portanto, e que deverão ser anunciadas agora em junho. Apesar de eu estar a falar da Microsoft, não estou a falar em nome da Microsoft e não estou de nenhum modo a vincular a Microsoft que vão ser lançados. Estou a falar com base naquilo que eu vou lendo nos artigos, nas publicações online. O Windows 8, seja em versão RT, seja em versão x86 Pro, a correr em equipamentos de 8 polegadas, é algo que vai mudar algumas coisas. Não direi no primeiro meio ano, mas quando se começar a perceber que o Primavera, o PHC, o SAP, vou brincar, o AutoCAD, correm em equipamentos de 8 polegadas, que terão preços assumidos proporcionais ao tamanho do ecrã, portanto, vai ser um life changer, vai mudar muita coisa. E, mais uma vez, estamos perante uma plataforma que tem múltiplos fabricantes. Finalmente, o BlackBerry 10, Fênix ou Ícaro. Porque é a minha alusão a aves. A questão é, o BlackBerry perdeu o terceiro lugar. Tipicamente era a terceira plataforma, portanto, há uns anos para cá, e trocou de posições com o Windows Phone. É um facto, Ícaro, porque ele chegou muito alto, mais alto do que algumas pessoas pensavam, queimou as asas, não se mexeu muito, e esta série nova, a 10, ainda não sabe muito bem o que é que vai dar. Portanto, pode ser um renascer da BlackBerry, pode ser o enterro da BlackBerry. Uma questão estratégica que pode ajudar a manter a plataforma, portanto, pelo menos no âmbito desta sessão de hoje, de alto interesse, é que o BlackBerry 10 traz o runtime de Android. Portanto, vai ser atualizado para 4.1 ou 4.2, Android 4.1 ou 4.2, e isso vai permitir, de um modo mais ou menos, não sei se virtualizado, simulado, mas vai permitir correr aplicações de Android e instalá-las a partir do Google Play. Portanto, é uma forma de uma maneira rápida, ter disponível um grande conjunto de aplicações e também de o tornar uma opção para alguns desenvolvimentos. Porque se nós pensarmos, quando nós vamos escolher uma plataforma, do ponto de vista mais da aplicação de consumo para o marketplace, a questão é sempre qual é que é o mercado potencial. Portanto, e neste momento, alguém fazer alguma coisa específica para BlackBerry é arriscado. Claro que é do risco, muitas das vezes vem o ganho. Mas é por isso que se chama risco. Portanto, e com esta questão do Android, portanto, é uma forma de eles também poderem ver aplicações e assim ser mais fácil a decisão por essa plataforma. Mais decisões. Em termos de comunicações, que tipo de necessidade é que nós temos? Uma aplicação que esteja sempre online? Uma aplicação que esteja ocasionalmente online? Ou uma aplicação que até consegue trabalhar todos ligados? Vai ser raro nestes dias. Isto condiciona muitas das opções que nós fazemos para o desenvolvimento da aplicação. Que necessidades é que vai ter de interação com serviços? Podem ser serviços próprios, quando digo próprios, da empresa proprietária dos equipamentos, pode ser aceder a um ERP por web services ou aceder a serviços de terceiros. No caso dos serviços próprios, é importante ter em consideração se são coisas que já existem, estão testadas, ou se são coisas que estão sendo feitas por terceiros e em que vocês se vinculam a um contrato que ainda não é um contrato em termos de contrato de serviço, que ainda não está fechado. Portanto, tentem avançar só com serviços fechados. Serviços terceiros, tenham em consideração que coisas como taxas de câmbio, meteorologia, mapas, uma série de coisas interessantes que estão disponíveis online só são gratuitas para aplicações gratuitas em marketplaces. Portanto, mapas como os do Bing e os do Google, a partir do momento em que são utilizados numa aplicação que exige login, deixam de ser gratuitos. Portanto, tenham isso em conta que
tudo isto tem que ser contemplado. Se o vosso cliente precisa de uma aplicação que diariamente vai buscar as taxas de câmbio, tem duas formas de ver a coisa. Eu só vejo uma, mas ou pagam para ter um serviço fiável, ou andam a fazer scrapping da HTML na expectativa, na esperança que a página que vocês vão fazer scrap não mude muitas vezes. Porque, de facto, nós podemos consumir aquele HTML, fazer-lhe o parse, e como somos programadores, achamos que é uma boa ideia. Não é assim tão boa ideia, e de facto mais vale ter um serviço fiável de terceiros, que vocês sabem que acedem àquele web service e têm a informação que necessitam, versus o risco. Ter em conta que, se dependerem de APIs de terceiros, portanto, essas APIs podem mudar, portanto, tenham essa consideração que possa ser necessário mudar. Tenham em conta também que, por exemplo, eu vou mencionar um caso. Serviços WCF com níveis de segurança, encriptação, compressão mais esquisitos não podem ser consumidos por todas as plataformas. Muitas das vezes, no caso da WCF, pode ser fácil, porque é só ir ao webconfig e criar um endpoint com necessidades diferentes, mas se o serviço não for vosso, se estiverem a consumir um serviço de terceiros, vocês podem não ter flexibilidade para conseguir alterar isso e podem ter que fazer algum tipo de serviço intermédio que não tinham previsto e que vos vai demorar o desenvolvimento. As comunicações também temos notificações, se é preciso de algum modo que a aplicação que está a correr nos devices seja notificada pelo serviço de novas tarefas, e não se esqueçam que o login, não se esqueçam que o login tem que ser dos PDAs. É muito engraçado, nós com o Mlog, com uma série de ferramentas open source, podemos criar log que fica nos PDAs, mas esse log é inútil no PDA. Então, se o técnico está distante, se o utilizador não está ao vosso lado, vocês têm que ter formas de conseguir recuperar o log. Então, não menosprezem esta questão, porque vocês vão ver que depois de 3, 4, 5, 6 problemas, se não tiverem feito, vão pôr uma solução qualquer e conseguirem transferir o log para fora do equipamento para poder ser analisado. Em termos de dados, avaliar a necessidade de um repositório local. A partir do momento que vocês querem uma aplicação que trabalhe offline e que tenha alguma gestão de dados, vocês têm que pensar numa forma qualquer de ter os dados. Para quê? Por um lado, para quem está ligado, quem já experimentou o desenvolvimento para o Windows Phone 8, para o Windows 8, para Android, sabe que qualquer uma destas plataformas, o iOS, podem fechar a vossa aplicação sem vos dizer que aspas nada. O utilizador começa a criar uma fatura, cria 20 linhas, lembra-se de ir ao Facebook, a seguir vai ao Safari, a seguir vai ver o Twitter e lembra-se que quer ver um vídeo. Entretanto, o seu operativo achou que aquela aplicação da fatura estava a ocupar muito espaço em memória, ou já está inativa há algum tempo, e fecha sem aviso. Portanto, é preciso pensar numa solução que de facto permite este tipo de persistência de dados, no sentido de que quando a aplicação for retomada, o utilizador possa continuar onde estava. A parte disto, nós já fazemos isso, por exemplo, nas nossas soluções em Windows Mobile, para o caso inesperado da aplicação ter um crash. Portanto, a aplicação salta de fora, ou o PDA fica sem bateria, quando o utilizador volta a entrar, a aplicação pergunta se ele quer continuar o que estava a fazer e põe-o exatamente onde ele estava. Podemos ter necessidade de guardar definições, portanto, o Nuno Silva falou-nos hoje no Windows Phone 8 e no Windows 8 que há classes específicas nesse ambiente de desenvolvimento para guardar definições que até podem ser persistidas de forma transparente na cloud, sem vocês terem que fazer nada por isso, mas não estamos a falar só de desenvolvimento para plataformas Windows, portanto nem todas as plataformas novas têm esse tipo de facilidade. Necessidades de repositórios como o AutoCloud, pode ser necessário vocês preverem algum tipo de armazenamento online, seja para partilharem definições ou dados entre devices, para providenciar aquela experiência do utilizador que começa a fazer uma coisa num telefone e acaba no tablet em casa, seja para backup, portanto, e aí não tem que reinventar a roda, não tem que criar serviços novos, serviços como o Azure Mobile Services ou o Buddy, que permitem-vos de forma muito fácil guardarem informação
sem se preocuparem muito. O Azure Mobile Services é gratuito, o Buddy é gratuito até um determinado número de chamadas, portanto, ambos têm serviços diferentes. Ambos suportam notificações, mas depois há outras questões que, se vos interessarem, têm que comparar. Uma outra opção é guardar em SkyDrive, em Dropbox, todos têm API REST, todos podem ser utilizados para este fim. Falamos de comunicações, falamos de dados, estratégias de sincronização. Eu coloquei ali sincronização entre aspas, porque para mim sincronização é uma palavra que eu varri do meu dicionário. Eu deixei de acreditar em sincronização. Portanto, nós temos soluções da empresa que utilizam o Mesh Application do SQL Server, que de facto fazia sincronização, mas hoje, para podermos pensar em soluções que sejam transversais em termos de plataformas, é uma palavra que eu risquei do meu dicionário. E porquê? Sincronização para mim significa que eu tenho um conjunto de dados A, tenho um conjunto de dados B, tenho um conjunto de regras C, e quando aquilo sincroniza, aquilo propaga alterações, propaga registros apagados, gera conflitos ou exibe conflitos, portanto, e permite-nos que, de uma forma mais ou menos, no caso do Mesh Application, com uma única linha de código nós fizéssemos isto. Portanto, sem essas ferramentas, nós começamos a pensar mais em mecanismos mais tradicionais para andarmos com dados para trás e para a frente. Deixa de haver a sincronização e passa a haver uma gestão de o que é que muda de um lado, o que é que muda do outro, feito por vocês. O que é que eu proponho? Em termos de modelo de download, portanto, download como do servidor para os devices, avaliarem se tem necessidade de um mecanismo diferencial ou um mecanismo puro. Portanto, quais são as diferenças? Vamos assumir que vocês têm uma base de dados nos equipamentos que pode ter 1000, 2000, 5000, 10.000 artigos. Portanto, não faz sentido ter uma lógica pura. Portanto, ela deve ser mantida de uma forma diferencial. Só devem propagar as alterações do servidor para o PDA. O pool já é mais útil, por exemplo, para aplicações relacionadas com tarefas. Assistência técnica. Há um serviço, há 2 serviços. Portanto, é preciso fazer isto, é preciso fazer aquilo. Portanto, nesse caso, não faz sentido falar em sincronização. Não faz sentido nós estarmos a ver de forma diferencial o que é que foi feito de novo do lado do servidor, porque tipicamente são tarefas dirigidas para um utilizador. Acesso a recursos terceiros em tempo real. Quando o PDA, quando a pessoa carrega no botão das comunicações no telefone, ou uma tarefa em background o faz. Portanto, em alguns casos nós podemos precisar de recorrer a um serviço. Vamos ver, por exemplo, se há encomendas novas no Primavera, se há encomendas novas no PHC. É má ideia estar a fazer isto em tempo real. A não ser que tenha mesmo que ser, tentem manter uma cache do sistema terceiro do vosso lado para não terem que estar a cada chamada dos PDAs a ir ao outro serviço. Porque vão penalizar a experiência de utilização do utilizador do PDA e também o número de chamadas que está a ser feito. O download pode ser programado para ser feito a pedido, portanto, o utilizador clica explicitamente num botão a dizer que quer fazer as comunicações, em background, portanto, está a correr por detrás, ou utilizando alguns dos esquemas de notificações que temos hoje em algumas das plataformas, push. Portanto, o servidor empurra para o device a informação que ele necessita. Em termos de upload, mais uma vez, sincronização diferencial ou transacional. Portanto, diferencial na perspectiva em que há um mecanismo que vai ver o que aconteceu de novo nas tabelas, que alterações é que foram feitas e empurrar para o servidor. Transacional, vejamos assim, cada encomenda que é feita no PDA vai como um set de dados para o servidor. É uma chamada à volta API do servidor. Portanto, é uma forma mais segura de guardarem as coisas. E, principalmente, a integração com serviços terceiros deve ser feita de forma assíncrona. O PDA só se responsabiliza com colocar a informação na vossa máquina, no servidor. Um outro processo independente é que deve ser responsável por integrar essa informação com serviços terceiros e, se for caso disso, se houver necessidade, enviar uma notificação para o PDA quando alguma coisa corre mal. Em termos de opções de desenvolvimento, cada sistema operativo tem os seus ambientes nativos. O Android, Java, com Eclipse e agora, anunciado a semana passada, o Android IDE, que é baseado num produto terceiro. O iPhone, o iPad, o Objective-C e o Xcode. O Windows Embedded Handheld, o 6.5, C Sharp, VB.NET, C++, algumas outras, Visual Studio 2008.
Qual é que é o problema do Visual Studio 2008? Não pode ser legalmente comprado hoje. Se vocês quiserem fazer uma aplicação para mobile 65, não podem comprar o produto em caixa. No mínimo têm que comprar um MSDN para terem acesso ao produto. O Phone 8, que o Nuno Silva esteve a falar, C Sharp, VB.NET, C++, portanto, o Visual Studio 2012, mesma ideia para o Windows 8. No caso do Windows 8 em desktop, todas as aplicações que vocês já fizeram, ou todas as ideias que utilizaram até hoje, continuam a ser válidos, e BlackBerry 10, C, C++ e o IDE respectivo. Em termos de desenvolvimento para mobile versus para desktop, portanto, nós, se olharmos para trás, vocês podem ver que nenhum destes IDEs, nenhuma destas linguagens é exclusiva de mobilidade. Portanto, podem ser utilizadas também no desenvolvimento para desktop. Isso é uma mais-valia que cada um dos fabricantes tenta enaltecer para facilitar a transição de quem passa do desenvolvimento desktop para mobile. A primeira ideia que nos é vendida é que é a mesma linguagem, é a mesma ideia, é a mesma coisa. A verdade mostra-nos que não. O desenvolvimento para mobile é tão interessante pelos desafios que apresenta. E esses desafios têm a ver com nós lidarmos com limitações que há muito não estamos habituados no PC. Portanto, dá uns anos para cá, dá uns 5 anos para cá, nos PCs podemos dizer que não temos limite de performance. Portanto, é preciso um processador mais rápido que troca-se. Não temos limites de armazenamento, os discos são baratos, a RAM é barata, o tamanho dos ecrãs são baratos. Mecanismos para interação, temos o touch, temos agora os Kinects, temos teclados em forma de onda, temos teclados pequeninos, portanto, não faltam formas de utilizar os desktops. Nos mobiles, nos dispositivos móveis, a questão não é assim. Nós temos limitações de conectividade, temos a questão da velocidade, não é uma rede local, não é o vosso Wi-Fi local em muitos casos. A disponibilidade pode não estar disponível, pode haver custos associados às comunicações. Temos as questões de interação com o utilizador. Os ecrãs são pequeninos. Não há teclados físicos em muitos casos. Não temos o rato. Performance. Os equipamentos, sendo rápidos hoje, nós temos hoje equipamentos a 1.2, 1.6 GHz. Portanto, são os equipamentos num extremo. No outro extremo, vocês continuam a ter equipamentos a velocidades de relógio mais baixas e nós estamos a comparar equipamentos, portanto, a velocidade de relógio desses equipamentos com os nossos PCs à mesma velocidade. Eu costumo dizer que é a mesma coisa que estarmos a comparar rotações entre carros. Não estamos a comparar velocidade, estamos a comparar o barulho que o motor está a fazer. Porque a desmultiplicação é o que conta. E, de facto, estes equipamentos, mesmo com estas performances, são mais limitados que um equipamento que um PC que corra à mesma velocidade. Temos questões de autonomia, portanto, já falei aqui várias vezes. O armazenamento, não temos armazenamento ilimitado como nos PCs. E há outras questões mais impostas pelas plataformas, como, em alguns casos, sandboxes, portanto, não podemos aceder livremente ao file system do PDA, portanto, e temos que ter em conta essas limitações que são mais específicas, plataforma a plataforma. Cruzando todos os dados que vos transmiti, há uma coisa, portanto, já agora, o que é aquilo? Cálice. O que é que disse cálice? É o Holy Grail. É o Santo Graal da mobilidade. O Santo Graal da mobilidade, que eu já o venho a ouvir desde 2000, é Write Once, Run Everywhere. Várias empresas já tentaram vender essa ideia. Portanto, e não é nada recente, não é nada do HTML5. Já desde 1999, 2000, que havia soluções que se pretendiam atingir esta questão. Que é porque, de facto, suportar equipamentos diferentes obriga a um trabalho desmultiplicado. E por várias vezes, portanto, a última interpretação do Write Once and Run Everywhere é o HTML5, que há 1 ano e meio, 2 anos, alguém que tivesse mobilidade e dissesse que não trabalhava em HTML5 era olhado de lado. Nós não avançamos para o HTML5. O facto é que aplicações como LinkedIn, Facebook, que já foram HTML5, estão a ser transformadas em aplicações nativas. Não estou a dizer que o HTML5 não sirva este propósito de multiplataforma. Em aplicações de consumo e em determinados contextos, de facto, permite cumprir esse propósito de poder correr em todos os equipamentos.
não serve de solução para tudo, principalmente quando estamos a falar de aplicações line of business. A questão do multiplataforma, portanto, falámos no início do cliente que quer uma solução, portanto, na altura ele nunca disse para que telemóveis é que era. É importante, logo desde o início, quando vocês começam a preparar, a desenhar, a arquiteturar a vossa solução, saberem se vão pensá-la para uma plataforma ou se vão ter que pensar logo de início em mais do que uma plataforma. Porque disso dependerão algumas das vossas decisões e, como qualquer decisão, quando é tomada de uma forma mais atempada, produz melhores efeitos. O que é que nós devemos ter em consideração das soluções multiplataforma? Muitas delas, podemos ver a questão da usabilidade de duas formas. A mesma aplicação, a correr em equipamentos diferentes, e isso é uma discussão quase filosófica, deve decorrer da mesma forma nos dois equipamentos diferentes, quando falo de diferentes, com plataformas diferentes, ou deve em cada uma delas respeitar as guidelines de cada uma das plataformas e com isso ter uma experiência de utilização diferente. Portanto, muita gente defende a segunda, muita gente defende a primeira, eu tendo a defender a segunda também por uma razão simples. O utilizador destas aplicações raramente a utiliza em mais do que uma plataforma. Ele utiliza no telefone dele. Quando muda, muda. Mas nós sabemos que a questão da mudança, facilmente, ao fim de pouco tempo, nós estamos adaptados. E essa questão leva a que quem mais valoriza a questão da mesma experiência de utilização em plataformas diferentes, muitas das vezes são aquelas pessoas que de facto não utilizam nenhuma delas e querem sentir aquele conforto, não quero chamar de ver do Restelo, mas querem sentir aquele conforto de que aquilo que vê em um é exatamente aquilo que vê no outro. Portanto, isso nem sempre produz grandes resultados e, pior do que isso, pode colidir com guidelines das plataformas e potencialmente até impedir que uma aplicação seja colocada no marketplace por não cumprir essas guidelines. Depois, há questões de especificidades de plataformas que não podem ser exploradas com soluções multiplataforma. Há uma expressão que vocês já não ouvem há muitos anos, desde o tempo do ciclo, eu sei que a minha filha agora tem 10 anos a falar nisso, que é o mínimo denominador comum. Portanto, estas soluções multiplataformas tipicamente definem uma barra de serviços que querem providenciar em todas as plataformas, mas ao tentarem correr em todas, não podem deixar de explorar as especificidades de uma ou de outra. É um facto que o HTML5, de algum modo, ultrapassa esta questão com algumas destas soluções, tipo PhoneGap, Candlelight, que conseguem, de uma forma melhor ou pior, ajustar o envelope onde está hospedada a aplicação HTML5, mas de facto sem atingir o nível de performance ou o nível de vários outros critérios, levando, como eu vos disse há pouco, Facebook e LinkedIn tivessem voltado atrás nas decisões de terem aplicações HTML5. Não sei, mas não vou dizer que eles não tenham alguns por causa do HTML5 lá dentro, mas o core das aplicações passou a ser nativo e o HTML5 será um crescente. A outra hipótese é utilizar a partilha de código entre plataformas. Mas, como eu vos disse aqui atrás, portanto, se nós formos ver aqui atrás por um mínimo denominador comum de linguagens, nós vemos que temos aqui o C#, mas o C# só corre em aplicações Microsoft. Portanto, deixou de fora o BlackBerry, deixou de fora o iPhone, o iPad, o Android e o Android. Há hoje soluções, portanto, se nós estivermos a falar só naquelas da Microsoft, coisas como os Portable Path Libraries, ou ligar ficheiros entre projetos, utilizar classes parciais ou proteção condicional, permite que nós partilhemos os mesmos ficheiros de código entre soluções para plataformas diferentes. A Xamarin tem uma linha de produtos que até agora se designava de Monotouch, Mono for Android, que agora se chamam Xamarin iOS, Xamarin Android, que permitem, como os nomes deixam de desenhar, que se corram aplicações C# e aplicações C# em iOS, iPad, iPhone, Mac também e em Android. Vocês perguntam, mas isso não é nativo? Não. O desenvolvimento, de facto, das linguagens, o que é feito no IDE,
podemos utilizar aquilo que é considerado a melhor ideia pelos programadores, que é o Visual Studio. A experiência de desenvolvimento é de facto em C#, mas quer para Android, quer para iOS, os compiladores geram aplicações nativas. Aplicações que têm um nível de performance das nativas. E são, entre aspas, tão nativas que podem ir para os marketplaces, quer da Apple, quer da Google, porque em termos de execução não se distingue, tirando o volume, são um bocadinho maiores, porque levam alguns runtimes que as aplicações puramente nativas não precisam, mas só para vos dar uma ideia do quão nativas elas são, o iOS não permite nenhum tipo de virtualização de código. Portanto, as aplicações, aquelas coisas que nós no .NET podemos fazer com o Reflection e Emit, coisas que podemos, entre aspas, criar código dinamicamente, o iOS não permite isso de nenhuma forma. Portanto, não permite nenhum tipo de virtualização de código, o que quer dizer que o código nativo gerado pelo Xamarin iOS é, de facto, tão nativo que corre assim. Temos ali uma outra proposta, o Dot 42, que também é C# para Android, que eu soube há dias que existia, mas não tenho grande opinião formada. Uma outra opção é, de facto, a ausência de estratégia multiplataforma, e pensar os casos um a um, portanto, é uma opção também. A conclusão, que eu espero que seja um ponto de partida, é de facto que, da próxima vez que vos falarem em pequena aplicação móvel, eu tenho uma expressão um bocadinho mais puxada, mas riam-se, portanto, riam-se e tenham alguma paciência para tentar aplicar, traduzir alguma coisa do conhecimento que eu vos transmiti hoje à outra parte, para lhes explicar que uma pequena aplicação, e também parte do vosso papel, não é assim tão pequena, e façam-no antes de apresentar o preço, porque senão o cliente não vai perceber porque é que uma aplicação móvel pode ser mais cara que uma aplicação para desktop. Nós podemos apelar ao exemplo da miniaturização. Nós percebemos que hoje há coisas que nós pagamos mais caras por serem mais pequeninas. Não é um grande exemplo para darem aos vossos clientes, mas de facto é assim. As coisas, para serem feitas para envelopes mais pequeninos, para caberem lá dentro, podem obrigar a um esforço maior e é o nosso papel transmitir isso aos clientes. Sim. Migração de Android para Windows Phone há artigos da própria Microsoft que ajudam a fazer o reescrever da aplicação. Porque, de facto, ser um em Java, ser outro em C#, nem é uma questão de tradução de código automático. Porque, por exemplo, quando passámos do VB6 para o VB.NET, havia 1001 soluções para fazerem conversão de código automático, nenhuma delas funcionava em condições. Portanto, de facto, nessa direção têm que ser reescritas. Se estivermos a falar de uma solução, vou-vos dar um caso prático. Nós, no Movimento temos uma aplicação que tem 8 ou 9 anos de vida. Portanto, leva com 6, 7 anos de desenvolvimento, com a linha de produtos. E ela foi feita em VB.NET. Portanto, nós agora temos a fazer um trabalho de passá-la gradualmente para C#, para podermos corrê-la em estas plataformas novas da Microsoft, mas tendo algum cuidado e utilizando uma tecnologia que me esqueci de falar bem atrás, que é o MVVM Cross, tentar conseguirmos chegar a um ponto em que muito do código é de facto partilhado, mas a direção tem que ser da Microsoft para o Android ou para o iOS, para utilizarmos o C#. Com isto nós vamos conseguir, e já temos os protótipos a correr, uma aplicação cuja toda a lógica de acesso a dados, a lógica de acesso a serviços, e daí a utilização de serviços como o REST ser muito importante, a lógica de negócio estar toda encapsulada dentro de um código que é partilhado dentro de plataformas. Se pensarmos no MVVM Cross, podemos ter um view model que é partilhado entre todas estas plataformas e, na realidade, só temos que fazer aquilo que, de facto, não há nada de automático que consegue fazer, que é criar a cara de cada aplicação. Mas, de facto, com esta solução do MVVM Cross, podemos dizer que só mesmo a camada da apresentação é que tem que ser totalmente refeita. No caso das soluções da Xamarin, eles têm excelentes designers, quer para iOS, quer para Android. O Xamarin iOS permite que faça o desenvolvimento para iOS em Visual Studio, mas
por imposição da Apple, têm que ter um Apple na vossa rede. Tem que ter um Mac na vossa rede. Portanto, para compilarem, para colocarem no marketplace, tem que ter um Apple, um Macintosh. Há várias soluções aos Mac Minis, aos iMacs, portanto não tem que comprar um grande equipamento. É um equipamento para ter a licença da Xamarin e para gerar as assinaturas necessárias para submeter as aplicações para a Store da Apple, mas é possível. Mais alguma questão? Sim. A pergunta é se o Xamarin, além de exportar para iOS e para Android, se exporta para o Windows Phone. A questão é, não há necessidade, porque o código já funciona em Windows Phone. Portanto, nós já temos o código, aquele código de lógica. O Nuno hoje apresentou um exemplo, não sei se estiveram na sessão dele, na segunda sessão, a sessão que foi apresentada aqui nesta sala, o Nuno Silva, em que ele mostrou uma aplicação que corria em Phone 8 e em Windows 8. Em que a única coisa que ele tinha de diferente entre as duas plataformas era praticamente o XAML que tratava da camada de apresentação. Porque toda a lógica de acesso ao serviço do Twitter e o próprio ViewModel que dispunha os objetos que iam interagir com o XAML estavam num projeto à parte. Se nós estivéssemos a pensar nisto no âmbito de uma solução para iOS e para Android, nós só tínhamos que fazer a camada de apresentação para essas plataformas e pendurá-las nos tais ViewModels. Aquilo que eu já tenho visto, não tem qualquer tipo de interesse da Xamarin, não sou acionista, não sou a partilhar conhecimento. Aquilo que eu já tenho visto da Xamarin é que há pessoas que começam a fazer desenvolvimento em C# para Android ou para iOS sem a preocupação ou sem o objetivo primário da partilha de plataformas. Portanto, há pessoas que, dado o seu background em C#, acreditam que são mais produtivos com o C# do que com as linguagens nativas. Acontecendo uma coisa que é uma piada, que é como é que se distingue uma aplicação iOS, uma aplicação Objective-C, de uma aplicação em mono para Android. A aplicação em monotouch. A aplicação em monotouch não tem links de memória. Isto porque quem já tenha feito desenvolvimento em Objective-C sabe que tem que ter uma gestão de memória um bocadinho mais apertada. Porque o C não tem um garbage collector. Portanto, e a Xamarin criou um garbage collector para o monotouch que permite que o programador se abstrua de muitas questões relacionadas com a distribuição de objetos que tem instanciados, que no Objective-C têm que ser tratadas como eram em C e C++. Se não tiver mais nenhuma questão, portanto, dou por encerrado a sessão. Obrigado por terem vindo à sala, obrigado por terem vindo. Não esqueçam que este é